Eu quero nesta manhã retornar com você no mesmo livro que nós estivemos utilizando há poucos dias atrás. Números capítulo 11. Nós queremos ver algo que é muito importante. Existe uma mensagem, eu não sei se essa mensagem está na internet, que ela é muito antiga, uma mensagem chamada Ministério. Alguém aqui já ouviu essa mensagem chamada Ministério? Está na internet essa mensagem? Alguém sabe? Tá? Essa mensagem quer dizer, eu não sei quantas mensagens tem com esse nome, mas eu estou aqui na cabeça porque às vezes nós colocamos o mesmo nome em várias mensagens porque não encontramos outra palavra para diferenciar. Então, o que é um ministério? São tantos os pontos, então sempre que a gente fala, nós podemos abordar tantas coisas pela misericórdia de Deus. Ministério, a palavra significa serviço, né? Ministério quer dizer serviço. Ministrar seria o verbo no original grego, significa servir, né? Então Jesus falou assim: aquele que quer ser o maior, que sirva. Observa o mistério do que o Senhor Jesus falou. Quem é o maior? O maior não é quem alcançou um ministério? Não é assim que nós, pelo menos nós seres humanos, consideramos as coisas, né? Ministério ou ministrar é serviço ou servir. E nós consideramos que alguém que tenha alcançado algo de Deus esteja numa maior posição que nós que ainda não alcançamos. Cada um tem o seu lugar, mas nós mesmos consideramos que uns estão, vou usar assim entre aspas, mais altos e outros estão mais baixos. Eu te pergunto, Deus chamou a nação de Israel, e eu te pergunto, todo Israel não representava um ministério? Deus não falou, vós sereis luz para todos os povos? Eles não eram um ministério de Deus na terra? Vós sereis testemunhas para todas as nações, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Ora, toda a nação de Israel não tem um ministério? Tem, mas Davi também tem um ministério. O ministério de Davi é maior do que o da nação de um modo geral? É. Davi tinha poder com a sua palavra, de decretar vida ou decretar morte. E o povo em si tinha esse poder? Não. Era Davi que dizia, vamos à guerra, ou então, não vamos à guerra. O povo, os capitães, tinham este poder? Não. Mas os capitães também estão exercendo o ministério. Então, veja bem, ministério é servir, mas cada um serve em um nível diferente. Então, as próprias considerações do Senhor são, pelo que ele transparece de autoridade na vida de cada um, dá para se perceber essa diferença que o próprio Deus faz. Aí o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, aquele que quer ser o maior, que seja o que mais? Ou seja, alcançar o ministério significa servir, e servir muito. Então, qual é a visão de quem quer um ministério? É a visão de ser um servo incansável, servindo em favor dos outros. Não é isso que eu faço aqui? Não é por isso que você está aí? Porque você sabe que vai chegar aqui e vai ouvir verdade?
Você sabe que vai chegar aqui e vai participar de um culto ao Deus verdadeiro. Você sabe que aqui nós vamos cultuar a Bíblia como ela é, sem engano. Não foi por isso que Deus te trouxe para cá, com sonhos, com visões, com impactos sobrenaturais? Não foi por isso? Foi por isso. Porque você reconhece que nesse lugar eu estou a seu serviço. Ainda que Deus me olhe acima de você, em termos, né, irmão, em termos de serviço, na escala de Deus eu estou acima, mas eu estou aqui para te servir. Criamos um centro de estudo bíblico lá, milhares de reais em livros. Para que é aquilo? É para mim ou é para você? Esse tempo da minha vida aqui, e domingo é um dia que eu já tentei mudar ele de tanta maneira e não consigo escapar dele. Deus deu projetos que eu imaginei que esse seminário aqui ia ser extinto e eu já estava respirando fundo de alívio. Isso aqui tudo, irmão, tem cansaço, tem trabalho, mas claro que tem a graça de Deus. Mas eu estou aqui, não é para te servir? Não é o meu serviço aqui que está edificando a sua vida? Nesse momento aqui, quem está mais servindo, eu ou você? Eu. Né? Então Jesus falou assim, aquele que quer ser o maior, que seja o que mais serve. Ou seja, a visão que nós temos que ter de reino de Deus é exclusivamente, irmão, exclusivamente a visão de serviço. Tem um bando de gente aí cavando a própria sepultura. Por quê? A mente, o entendimento do cidadão imagina que ser um pastor é ter um cabide de emprego, é ter uma igreja ofertando para ele e ele vivendo regaladamente com carrinho zero, morando na Barra. Quantos pastores, mas irmão, isso é regra no meio evangélico, no meio das lideranças. Todo mundo que se mete a ser consagrado ao pastor, que diz que vai assumir uma congregaçãozinha, o camarada, o infeliz, o pobre, coitado, o miserável, começa logo a dizer assim, não, estou olhando os terrenos lá na Barra. Cara, eu estou mentindo? Só se você é novo convertido. Se você tem um tempo de caminhada, já andou envolvido com liderança, qualquer pobre coitado que pensa que foi consagrado por homens e que vai assumir alguma coisa, o infeliz diz logo isso, não, que eu estou olhando os terrenos lá na Barra. Irmão, eu não gosto nem de passar na Barra. Aquele trânsito horrível, aquelas ruas horríveis, aqueles retornos inigualáveis, uma falta de projeto fora do comum, não gosto nem de passar naquele negócio. E tem gente que está por aí, não, porque eu vou morar na Barra? Morar na Barra, meu irmão. Você tem que morar aonde Deus quiser. Se for no deserto, mora lá que você vai desfrutar do melhor. Amém? Agora o infeliz diz logo, eu vou morar na Barra. Por quê? Porque eu vou ser pastor. Quem foi que disse que pastor tem que morar na Barra? Pastor tem que passar 40 anos no deserto, meu irmão, para saber o que é maná, para saber o que é uma rocha jorrar água, o que é Deus mandar a carne, o que é as sandálias dos pés não se gastar nem as vestes. Isto é pastor. E o que nós queremos nessa manhã aguçar? Nós queremos aguçar, irmão, o seu entendimento. Porque se eu perguntar aqui, eu imagino que todo mundo que tenha uma visão restaurada do Evangelho, todo mundo que tem o seu entendimento, vai dizer que sim, né? Se eu perguntar assim, quem quer alcançar de Deus um ministério? Talvez eu encontre um pouquinho de gente, uma meia dúzia na igreja, no total da igreja, que diga assim, não, pastor, eu não penso em nada de ministério, eu só penso em viver a minha vida. Ou seja, eu só penso em ter o meu emprego, ter o meu salário, sustentar minha casa, deixar um patrimônio para os meus filhos. Esses aí, irmão, dificilmente sequer entrarão no reino dos céus. A visão dele não compactua com o reino de Deus. Essa visão não está de acordo com o Espírito Santo. O Espírito Santo não nos disse que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, para mim ter casa, carro, um bom dinheiro e deixar um patrimônio para o meu filho. Essa visão não é bíblica, ela não faz parte da Bíblia, ela não faz parte do reino de Deus. A parte a esses homens de pequena fé, todos os demais
querem alcançar o ministério. Mas se você não tiver entendimento do que é um ministério, irmão, e uma das coisas que aconteceram gloriosamente na minha vida foi quando eu estava dentro de um seminário em que um pastor simplesmente disse assim: olha aqui, ó, ministério vem do grego não sei que das quantas e significa serviço. Parece que desenrolou um pergaminho dentro de mim. Não um pergaminho que me condenasse, mas um pergaminho que me aprovasse, porque era esta a visão que eu tinha. Nas minhas orações eu dizia para Deus o seguinte: Senhor, recruta a minha vida para o teu serviço, seja no manancial de águas vivas, seja no deserto, seja na bonança, seja na escassez, não interessa, mas eu quero olhar para a minha vida e ver que eu estou te servindo. Era essa a minha visão, e isso foi muito glorioso, porque eu senti ali o Espírito Santo confirmando que o meu entendimento do serviço a Deus estava correto. Então, ministério significa serviço, e se o entendimento não for correto, a gente não vai adiante, porque quer ver uma coisa? Serviço é uma palavra, o que você associaria a esta palavra serviço? Eu vou te dizer o que eu associo, depois você pode dizer o que você associa a esta palavra. A esta palavra serviço, eu associo caminhada. Que tipo de caminhada? Você tem uma empresa, como Josimar. Josimar trabalha para uma empresa. Aí eu contratei um serviço, contratei essas placas que você está vendo aí. O que Josimar teve que fazer? Teve que se deslocar. Ele teve que ir num lugar para comprar esses parafusos, ele teve que ir lá comprar acrílico, ele voltou, ele foi lá, o papel, a impressão e não sei o que, ele teve que botar a impressão no acrílico, depois ele teve que ter máquina de furar, furou aqui, usou escada, ou seja, quando ele furou, a poeira caiu em cima dele, ele respirou poeira. Ah, você está vendo o que envolve serviço? Ele suou, ele montou na moto dele, ele teve que carregar, andar quilômetros de motoca, ele correu risco no trânsito. Você entende o que envolve serviço? Talvez, não sei, ele não comunicou isso, mas quem sabe se às vezes ele não chegou para comprar num fornecedor. Você tem os parafusos tais? E o camarada disse assim: pô, não tenho não. Ele, caramba, vou ter que ir lá na outra loja, não sei aonde. Isto é serviço. Mas ele não desistiu. Ele foi, está aí as placas. Com uma ajudinha minha, mais essa parte. Então, irmão, serviço empreende deslocamento, caminhada, disposição, vontade, desejo de conclusão. É não desistir. Sabe? É dizer, não desisto enquanto eu não vejo aquilo ali concluído. Eu vi nessa obra aí, que eu já falei para os irmãos que eu tremi. Os irmãos diziam assim: tem que fazer aquilo lá. Eu dizia assim: não, deixa aquilo para lá, é muito perigoso. Não, a gente dá um jeito aqui, mete uma bancada, mete uma madeira, mete não sei o que, mete não sei o que lá, se amarra ali. Daqui a pouco estava lá que nem um Homem-Aranha pendurado naquele negócio. Eu olhava: meu Jesus, tem misericórdia. Eu sofri muito nessa obra vendo gente pendurada, irmão, mas sofri demais. Serviço, não, tem que fazer, senão pode entrar água ali, senão pode acontecer isso, senão o tempo vai corroer e não sei o que, e lá estava, daqui a pouco os Homem-Aranha lá pendurados lá nas coisas, entendeu? Correndo seu risco, porque toda profissão tem seu risco, tudo tem seu risco, né? É muito difícil você ter uma profissão que você diga assim: nessa profissão não corro risco nenhum. Como dizem por aí, a profissão do chaveiro é uma profissão sem risco. É nada, meu irmão. Que sem risco o quê? Quem trabalha com máquina de furar, quem trabalha com torno, quem trabalha com equipamento elétrico, como que isso é sem risco? Pode ser de pouco risco, mas que tem algum risco, tem.
Porém, quando você vai fazer um curso de chaveiro, eles dizem que a profissão é absolutamente sem risco. Não é não. Uma broca pode quebrar, um motor pode fechar curto, pode explodir coisa em cima de você. Quem lida com rede elétrica pode tomar choque. Tem muita coisa que pode acontecer nas profissões. Então, serviço é pé na estrada, é caminhada, é suor, né? Quem trabalha, soa. E aqui, né, poderia mencionar, tem gente aqui que é dono de autoescola aqui dentro da igreja. Ora, lidar com o trânsito já não é um risco? Não, mas eu dirijo com muita prudência, pastor. Amém, você dirige com prudência, mas o cara que está passando do teu lado é um cachaceiro. Não, eu respeito o limite de velocidade nas estradas. Beleza, lá vai você a 80, mas passou o cara por você a 120. Tudo é risco. E eu te pergunto, ministério é serviço e não tem também os seus riscos? E você não tem que manter a firmeza, e você não tem que sustentar a caminhada, você não tem que sustentar um projeto, você não tem que olhar para trás e dizer assim, não, Deus me chamou lá atrás e me apontou essa estrada, eu não saio dela, eu sigo em frente. Aí você vai ter que começar a pagar uma série de coisas, pagar os preços desta caminhada, os preços que te levam ao cumprimento desse ministério. Então, eu quero ir contigo, de novo, ao texto de Números, capítulo 11, a partir do verso 10, aquele episódio da murmuração dos israelitas, diz assim: Moisés acha pesado o seu cargo. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que, sob juramento, prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixe ver a minha miséria. Por que Moisés diz, não me deixes ver a minha miséria? Por que ele diz isso? Não me deixe ver a minha miséria. O que está envolvendo a vida de Moisés para ele dizer, não me deixes ver a minha miséria? Irmão, muitas coisas estavam acontecendo com certeza na cabeça de Moisés, mas talvez um entendimento estivesse martelando Moisés. Ele está vendo uma pressão violenta sobre ele, e nessa pressão ele está dizendo, eu não consigo, eu não suporto, eu sozinho não posso. Quando ele está dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, a mente dele vai lá atrás e diz assim, e a sarça pegando fogo? E o Senhor dizendo que seria contigo, e os sinais da vara, e os sinais do Egito, aquelas pragas todas. Deus não é tão tremendo assim? Que choro é esse teu? Talvez Moisés tenha levado a mente dele lá atrás. Quando ele chega com a mente dele lá atrás, ele diz, não, mas Deus me chamou. Se Deus chama, ele a capacita. Mas eu não estou podendo, então Deus me mata para que eu não veja a minha miséria. Ou seja, eu vou me desviar desse ministério e para mim vai restar apenas a desgraça e a miséria. Só um pensamento que eu tenho, cada um pode ter o seu próprio pensamento, mas Moisés pode ter pensado nisto também, em que ele pudesse vir a abandonar, largar aquilo, e para ele seria melhor
a morte do que perder a caminhada do ministério que Deus havia traçado para ele. Por que eu penso assim? Porque esse é o meu pensamento. Se Deus amanhã disser assim, eu encerrei de ti um ministério, tu pisou na bola comigo, tu está fora, já estou buscando outro para te substituir e você já perdeu o seu ministério. Imediatamente eu diria, Deus, me mata. Não saio daqui enquanto o Senhor não me matar. Eu não aceitaria viver sem o ministério. Eu me recuso a viver sem o ministério. Me recuso. Sabe o que é se recusar a viver, a respirar o ar? Eu me mataria. Se Deus não me matasse, eu mesmo me mataria. Mas eu me recuso a viver sem o meu ministério. Me recuso. Não tem nenhum sentido. Toda a força que eu encontro para pisar sobre o planeta Terra é o serviço que eu presto a Jesus Cristo. Se eu hoje, às vezes eu penso nisso, se eu hoje não tivesse um ministério, eu já teria me suicidado. Não vejo nenhum sentido nesse mundo, nessa vida. Se eu não tivesse um ministério, eu acredito que já tinha me suicidado. Jovem, com cerca de 14, 15 anos, eu já tinha pensamentos de suicídio, que olhava para a vida e via uma inutilidade terrível em viver. Ainda mais depois da idade que eu atingi, já teria realmente me matado. Então, para mim não há sentido alguém viver fora do serviço a Jesus Cristo. Para mim não tem sentido. Eu vejo as pessoas vivendo por aí, um churrasquinho no final de semana, um passeiozinho não sei aonde, e sabe, aquela aparência de vida, e eu olho e digo assim, se eu tivesse que ter uma vida dessa, eu ia ansiar pela morte com todas as minhas forças. Agora, cada um tem o entendimento, sei lá, das coisas que pensa, que medita. Isso aí pode ser particular de cada um. Eu tenho as minhas loucuras e você tem as suas, como diz o ditado, de médico e de louco, todos nós temos um pouco. Então Moisés está vivendo uma pressão terrível, em que ele chega ao ponto de pedir o quê? A morte. Eu não posso, não dá mais para mim. Então, se eu tenho achado favor diante dos teus olhos, me mata, não me deixe ver a minha miséria, me mata, acaba comigo. E já não é a primeira vez que esse povo faz Moisés pedir a morte. Lembra na intercessão? Deus, se tu vai matar esse povo, risca-me também do livro que tu tens, ou seja, mata-me também. Elimina também a minha vida do livro dos vivos, daqueles que andam sobre a face da terra. Tira-me desse registro dos que estão vivos sobre a terra. Mata-me. Já é a segunda vez, pelo menos eu identifico segunda, que Moisés vê a sua luta terrível e pede a própria morte. Então nós estamos diante de quê? De um entendimento. Ou seja, irmão, você precisa ter entendimento para saber que quem ministra, ou seja, quem serve diante de Deus, terá os seus momentos de aflição, de angústia, de lutas que você pode até desejar a morte. Jesus falou que no mundo, e disse isso para os seus discípulos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A aflição é um estágio profundo, a semelhança do que ele mesmo passou lá no Getsêmani, quando suou gotas de sangue. A aflição extrema, teve seus vasos todo dilatado e no seu corpo corriam gotas de sangue. Aquilo é uma aflição fora do comum que a ciência descreve que um ser humano possa vir a ser submetido. E outra coisa que eu quero botar aqui, uma palavra que para mim tem um peso muito terrível, que faz parte dessa caminhada de ministério, que é a palavrinha chamada renúncia. Aí é que muitos vão adiante e outros não saem do lugar. Renúncia. Se você foi chamado para um ministério, se Deus se manifestou a você e disse, tem um projeto para você me servir, pode se preparar,
porque você terá alguma coisa para largar, você terá algum preço para pagar. Jó tinha um ministério. Qual era o ministério de Jó? Era que deixasse, através da vida dele, aquela manifestação gloriosa de Deus. Antes daquilo acontecer, ele teve uma renúncia muito grande. Ele teve dores, lutas, aflições, angústias. E depois, hoje nós vivemos a dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mas não sou eu que disse isso, isso não foi dito em tempo de paz. Isso foi dito em meio a uma angústia e uma aflição fora do comum. E quantas vezes estamos em angústias e o Espírito Santo vem e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Lá vai um galardão para Jó, lá no céu. Jó, chegou mais um para você aí. Por quê? Porque o Espírito Santo usou a frase que você deixou lá na terra. É assim que eu penso. Não sei se eu estou certo, mas eu penso que é assim. Tem pessoas que só podem deixar pequenos trabalhos. É um momento e aquilo não vai ser nunca mais lembrado. E tem pessoas que vão deixar obras que serão lembradas ainda por muito tempo, enquanto o homem viver sobre a terra. E aí o galardão desses é bem maior. Porque tem certos tipos de obras que Deus não pode contar com todas as pessoas. São pessoas específicas, que têm um entendimento específico. E entendimento se conquista. Tá, irmão? Pegou a informação? Entendimento se conquista. Como? Com a regra bíblica. Qual é a regra bíblica? Eu resumo a Bíblia em 2 regras. Em estudo e oração. Isto é evangelho para mim. Para mim, evangelho é isso. Só isso. As pessoas já disseram, quando eu pregava nas igrejas, os pastores iam dizer assim: irmãos, eu trouxe um pregador aí, que a terra vai tremer. Ele deve ser um homem de muitos jejuns. Mas não era mesmo. Não era mesmo, não tinha nada a ver de jejum na minha vida. Nessa época que eu pregava pelas igrejas. Não tinha, eu não fazia, não era nada disso. Agora, eu era sim, um homem de entrar no meu canto e falar com Deus. Isso aí, nós não podemos deixar de ser isso, né? Então, aí pregávamos, Deus abençoava, aí o pastor no final ainda veio me cumprimentar. Irmão, eu vejo que você é um homem de muito jejum. Que nada, tá vendo nada, meu irmão, sou de jejum nada. Que jejum o quê? Sou um homem de temer a Deus. A regra bíblica é a seguinte, irmão, eu entendo isso: oração e estudo bíblico. O Senhor disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Falta de conhecimento é falta de estudo. E entender a tradução dos teus estudos acontece em meio às tuas orações. É ali que acontece a tradução dos teus estudos. Em meio às orações vem a revelação. O Espírito Santo começa a ministrar na sua mente aquilo que você leu, aquilo que você estudou, aquilo que você se empenhou, aquilo que você se dedicou. É assim que as coisas funcionam. Bom, eu digo que isso é uma regra, por quê? Porque foi comigo. Bom, se foi comigo, deve resolver na vida de mais alguém também. Então, Moisés teve renúncia. Vamos então analisar, irmão, já que você concorda comigo que Moisés teve renúncia, eu quero que você então me ajude a analisar o que nós podemos chamar de renúncia de Moisés. Vai, me ajuda aí. Qual foi a renúncia de Moisés? Ir à frente de Faraó. Qual foi a renúncia dele? A própria vida. Quem mais? Você concorda comigo que Moisés renunciou à vida? Ou alguém discorda? Quem é um maluco que vai diante de um império do Egito dizer: assim diz o Senhor que me apareceu lá no deserto, deixa sair o meu povo? Ele tem que ser louco. O que Faraó diz para ele? Qual é, cara? Por acaso estou eu aqui para respeitar um Deus de escravo?
Se é o Deus do teu povo, é um Deus de escravo. Um Deus cujo povo é escravo é um Deus fajuto, é um Deus... Você tinha coragem de ir diante do faraó? Você tem coragem de ir diante de um desses presidentes? Deus dizia assim para você, você tem um sonho. Aí quando você acorda do sonho, caramba, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que o governador, o presidente, o prefeito passava na minha rua e olhava, ele ia passando e olhava para mim. E eu dizia isso para ele, que Deus mandava. Aí tá, aí você, isso não vai acontecer nunca. De repente você ouve um barulho e sai na rua. Quando você se depara, lá vai o governador passando na porta, na tua porta e olha para você. A sua coragem vai funcionar? Governador, Deus manda te dizer, olha. O cara rodeado de segurança, um monte de gente ali já te oprimindo, te esbarrando. Moisés expôs a própria vida. E tem mais, hein? Depois da primeira praga, o faraó podia estar irado. Moisés sabia. O que ele fez? Foi lá de novo. Passou segunda, terceira, quarta, quinta praga. O faraó está furioso. O que Moisés fez? Eu estou vivo ainda, vou expor a vida de novo. Foi lá de novo. Deixa eu dizer uma coisinha, irmão. O nosso ministério só começa quando dentro de nós tem algum sentimento que nós acreditamos ser capazes de expor a vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Se você não tem esse sentimento, você nunca alcançará um ministério. Se você está pensando que a igreja de Jesus Cristo é cabide de emprego, que nem os batistas fizeram por aí, né? Você sabe a denominação batista, assina a carteira, tem aposentadoria, o camarada pastoreou a igreja. Aí ele chega uma idade, ele não quero mais pastorear, vou viver sei lá do quê. Ele não vou nem generalizar, porque pode ser que tenha denominação batista, existem convenções juntas diferentes, que não tem esse critério, mas eu conheci uma massa de igrejas batistas que é assim. Então o camarada, ele se aposenta, e a igreja fica, até ele morrer, dando a aposentadoria dele, conforme for, 5 salários, 6 salários, conforme o que ele ganhava, a igreja vai sustentando. E ainda tem que sustentar o salário de um novo pastor que vem para ali. E as coisas começam a pesar. E tem mais. Quando eles não criam, quando a mulher é regente de um coral, quando eles não criam aposentadorias alternativas, aí aposenta todo mundo, aposenta a filha, o filho, o papagaio, o cachorro, a cobra, a serpente, tudo. Eu já vi isso. Eu estive com pastores que me mostraram a carteira assinada com a sua aposentadoria. Eu estive, não estou falando de ficção. Eu estive com eles. Eu fui membro de denominação batista, tradicional, um tempo. Então, se o seu pensamento é, poxa, o mundo lá fora está difícil, eu vou ser pastor, esquece, irmão. Eu vi isso, eu trabalhei dentro de um seminário chamado Colégio do Seminário Betel, no bairro do Rocha. Tem aquela rua principal que dá a mão voltando para o centro? Não. Depois do outro lado da 24 de maio, tem uma rua voltando. Marechal Rondon, eu trabalhei ali. Ali tem um seminário batista, na Marechal Rondon. E ali eu via os jovens fazendo seminário e dizendo, irmão, não, quero terminar meu seminário aí, pastorear uma igreja, porque a vida lá fora está difícil, emprego está difícil. Se você quer comparar o reino de Deus, a igreja do Deus vivo, que foi edificada com sangue, com uma empresa lá fora que é edificada por dinheiro, meu irmão, você está na cova. Você está na cova, a sua mentalidade está errada, seu sentimento está errado. Se você está usando as coisas de Deus para botar dinheiro no teu bolso,
Pode deixar que esse dinheiro também vai servir para o teu sepultamento. Porque tem gente aqui dentro assim, hein? Não use as coisas de Deus para proveito próprio. Eu conheci um camarada que aceitou de presente um carro 0 quilômetro, porque alguém com dinheiro disse que ele orou e o cara foi abençoado e passou em concurso e ele aceitou um carro de presente. Isso é absurdo. Absurdo. Ninguém vai me dar presente porque eu não vou aceitar presente. Se eu orei e alguém foi curado, alguém foi liberto, e se eu preguei alguém entendeu e se converteu, eu não aceito presente. Isto é reino de Deus. Agora, tem gente que está fazendo mau uso das coisas, não está entendendo. As coisas de Deus não são para o meu engrandecimento pessoal. As coisas de Deus são para o engrandecimento do reino de Deus na terra. Se o reino de Deus na terra está implantado e eu sou membro deste reino, eu usufruirei de tudo que este reino tem. A Bíblia nos diz que nós somos o quê? Co-herdeiros com Cristo Jesus. Agora, eu não vi Jesus andar em busca do ouro, em busca da prata, eu não vi Jesus andar em função de nada disso. Então, meu irmão, Moisés expôs o quê? A vida. Quem está expondo a vida, está pensando em qual recompensa? Só se for depois dos portais da morte. Quem está querendo expor a vida, está pensando em recompensa. Ah, Senhor, é para ir lá? Lá vou eu. Amém? Então, veja bem, uma das coisas, Moisés expôs a vida. O que mais que Moisés fez? Eu vou colocar aqui uma palavra que me dói só de pensar nela, porque eu passei por ela. Renúncia. Moisés renunciou. Quer ver como Moisés renunciou? Moisés estava no deserto. Há quanto tempo Moisés estava no deserto? 40 anos. O que Moisés tinha? Tinha uma família. Ele tinha uma esposa, uma mulher. Ele tinha filhos. Não tinha filhos? Tinha. Ele estava muito bem acomodado, cuidando dos rebanhos do seu sogro, não tinha falta de nada. Ele desfrutava de coisas muito grandes, porque o seu sogro era o quê? Sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo, do Deus vivo, diz a Bíblia. Ele era sacerdote do mesmo Deus que era o povo de Israel. Sacerdote, lá numa terra chamada Midian. Moisés não está bem? A vida dele não está tranquila? Aí depois, Moisés vai no Egito, tem aquela peleja toda, pega o povo, vem, atravessa e tal. Moisés abandonou a família dele lá. Quando ele se despediu, será que ele diz, pode esperar que eu vou voltar? Primeiro, o caminho de Moisés nem foi de volta à sua casa. Deus levou Moisés por outro caminho. Quando Moisés olhou que não ia, penso eu, quando Moisés olhou, caramba, não vou passar por onde minha família está. Não vou, cara, e a minha família? E Deus tocou ele para outro canto. E lá foi Moisés. E os meses se passaram. Meses se passaram, quando Moisés está no acampamento e alguém diz assim, Moisés, teu sogro e a tua família estão aí. Deus foi lá, falou com o sogro de Moisés, renuncia a tudo, abandona tudo aí e vai lá aonde Moisés está, leva a família dele, aí meus rebanhos e a minha casa, a minha tenda, o meu ministério aqui em Midian. Meu irmão, todo mundo que quer fazer a vontade de Deus tem que ter na mala uma renúncia. Tem gente aqui nesse ministério, isso aí a gente ouve toda hora, que é expulso de casa, que é discriminado pela família. Irmão, pega isso aí, joga na tua mala e segue em frente. Se você achar que vai morar no banco da praça, more. Acha que vai morar debaixo de um viaduto? More. Mas só não faz o seguinte, só não deixa Jesus do lado de fora.
Tu foi para debaixo do viaduto? Leva Jesus contigo. Foi para o banco da praça? Leva Jesus contigo. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Então, irmão, renúncias, tá? Renúncia é uma palavra dolorosa. Para mim ela é dolorosa, porque eu lembro das minhas renúncias. Ela dói. Renúncia não é de algo que você despreza. Só é renúncia quando é algo que você ama. Não é tipo, Deus está dizendo para você renunciar a esses 100 reais. Você diz assim, grandes coisas. Só virar um mês eu vou ter umas 200 notas dessa. Tá bom, já renunciei. Não é isso não. Renúncia é aquilo que vai te custar, é como arrancar um pedaço de você. Isso é renúncia. E é isto que gera a confirmação de um ministério. É isso que gera a confirmação de um ministério. Se você está caminhando, não teve renúncias, se prepare para ela. Então, para concluirmos esse bloco, Moisés, ele se vê diante de um complexo de renúncias, depois liberta o povo, vem pelo deserto e vem tendo que sofrer angústias e aflições o tempo todo. Moisés, o povo está aí na porta da tenda, o que vocês querem? Queremos água, tu nos trouxe lá do Egito para a gente morrer de sede aqui? Queremos água, dá teu jeito aí. Tá, Senhor, água, bate lá na rocha, tá aí a água. Moisés, o povo está aí na porta, o que vocês querem? Queremos carne. Senhor, mas esse povo, a coisa foi tão absurda que às vezes até Moisés balançava. Deus falou assim, amanhã esse povo todo vai comer carne. Que? 650 mil homens, só os homens, só os guerreiros, 650 mil, tu está me dizendo que todo esse povo vai comer carne amanhã? Moisés, amanhã você vai ver se a minha palavra se cumpre ou não. As coisas às vezes, meu irmão, na caminhada ministerial, ela é tão absurda que até nós duvidamos. E eu incluo nós mesmo, que eu estou incluído nisso aí. Às vezes as coisas é tão absurda e ao mesmo tempo tão gloriosa que até nós duvidamos, mas nós sempre vemos que a palavra do Senhor se cumpre. E Ele honra quem permanece firme. E Deus entende que certas coisas, imagina, aquele povo, se só de homens maiores de idade eram 650 mil, você pode colocar mais de 1 milhão de pessoas naquele lugar. E Deus está dizendo, amanhã todo mundo vai comer carne. Mas aí falou assim, como? Vai matar todos os rebanhos da terra para esse povo? Aprenda isso, tenha entendimento. Andar ministerialmente é esperar, é estar aguardando o sobrenatural. Porque só no braço da carne você não conduz ministério. O braço da carne entra na questão, é o teu esforço, é o teu empenho, é a tua parte. Mas sem o sobrenatural não existe ministério. Sem o sobrenatural a gente vira uma igrejinha batista, metodista, wesleyana, assembleiana, quadrangular. Sem o sobrenatural a gente vive isso. Então, irmão, você pode, se quiser, anotar aí as suas perguntas para o próximo bloco e depois nós estaremos vendo mais algumas coisas. Vamos dar uma paradinha então, em nome de Jesus.